Dificuldade de trazer a população para cá, porque em algum momento alguém fez o corte. Na época de 2012, nós tínhamos a Daniela para discutir a situação dos homicídios em São Paulo. Tinha uma mulher, e essa mulher tinha uma mesa. E aí o Alckmin, que a gente sabe das coisas, liga, a gente pode ser desinformado, mas os passarinhos estão aí, sempre falava pra, é da hora, mas eu não vou conseguir dar grana no momento que a Defensoria Pública dependia da grana do Estado, dependente do fundo. Eu não vou colocar a grana aí, porque você tem a Daniela enchendo o saco ali, porque a Daniela está discutindo as questões dos homicídios com a gente. E era uma dificuldade da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela não pode ser forte, ela tem que ser pequena. Só que outro problema dela é que dentro dela tem muita gente que vai ser um zagalo lá na frente. Tem cara que nem sabe qual é a função da defensoria. Ele vem aqui, na PUC falou, mano, você defensoria pau, vão ganhar o salário e tal. Aí vem aí, começa a ver povo, fala, mano, da hora. Aí fala uns bagulho que é difícil ouvir. Só que daqui você vai expressar a trajetória do indivíduo, ele já não tá mais. E aí a defensoria é repartida em departamentos. E para discutir o que nós estamos discutindo, uma mesa, uma pessoa não vai resolver para ir contra essa ideologia toda. E aí, o que teremos que fazer para a defensoria conseguir fazer parceria com nós daqui? Assim, é mó boi. Lógico que eu sou, assim, eu não estou discutindo miscigenação, que é outra fita que aconteceu nesse país aqui que é muito sério, mas vamos discutir só dos pretos. Não dá, né, mano? É muito branco o bagulho. E aí, se eu nasci perto de leite, de um monte de coisa, e vou falar com quem não tem nada disso, eu sempre vou falar, nossa, isso acontece? Como defender? Eu sei do sofrimento dos defensores, porque tem um problema da defensoria pública, porque eu sou educador social, eu não falo lugar de fala porque eu não participo desse bagulho. Tem outra forma de pensar, que eu estou discutindo coisas de civilidade. Mas eu vou, e não estou desvalorizando isso, mas eu tenho que falar umas fitas. Você, como educador social, você pega um adolescente e chega, e outra, confundir adolescente com jovem. Juventude não está no ser humano. Mas chega para o adolescente e fala, assina o BO, porque senão o cara vai te matar. Só que você falar com um adolescente, assina o BO, você está falando assim, assume o crime que não é teu. O que você está fazendo com a vida dessa pessoa? Porque o Estado vai matá-lo? Mas qual a consequência? A consequência de falar para quem que eu não cometi um crime e eu tô lá dentro. E na boa parte dos moleques que estão na fundação é esse BO. As meninas, então, mano, você vai na fundação, você olha para as meninas e uma das coisas, você percebe nos olhares. Só que a instituição fala, não, são crime mesmo, é um crime, tal. Só que não houve essa história. Que o defensor falou, assina, senão o cara vai te matar, se eu te protejo. Mas também paro de trabalhar, né? Porque o adolescente... Só que as mães, os filhos, não entendem isso. E aí é um problema. Como a gente faz a parceria para a gente também resolver essas coisas ideológicas? Porque também tudo existe orçamento. Nós falamos aqui, é da hora nossas falas, só que a gente tem que falar da disputa orçamentária em tudo. A bala é orçamento. A última vez que eu vi a polícia são 10 bilhões. Para onde vai? Eu não vou falar do meu pessoal, mas se você for numa delegacia, perda de tempo, parça. Eu passei por uma situação que os caras mudaram o BO, mano. Se mudaram com um bagulho que nem mudaram o BO, imagina nas outras fitas. Os BOs, os dados da segurança pública não servem para nada. Por quê? Lá dentro estão mudando tudo os BO. Os BOs são falsos. Como que a gente vai resolver essas fitas? Desculpa de sempre. Boa noite a todas e todos. Agradeço aí as provocações aí do Pirata. Queria parabenizar todo mundo que me antecedeu aqui na mesa. Fica até meio complicado aqui minha situação de falar, depois de tanta gente bacana aqui que falou sobre esse assunto da violência policial, do genocídio, das prisões, desse encarceramento em massa. E aqui, falando
quanto defensor público, né? Trabalho no núcleo de situação carcerária, hoje na coordenação auxiliar do núcleo de situação carcerária aqui da Defensoria Pública, que atua basicamente na demanda coletiva em relação ao sistema prisional do Estado de São Paulo. Sistema prisional esse, que como lembrou aqui o Pirata, como a Irene mencionou também, até lá para a Irene aí, que o ritmo é tão acelerado de encarceramento que na verdade a gente é o terceiro, e não mais o quarto país que encarcera no mundo, tendo superado aí há 2 anos pelo menos a Rússia, né? E só perde nessa aceleração do crescimento carcerário para a Indonésia. E acho que cada vez mais o cárcere, né, falando do sistema prisional, ele tem se tornado um espaço de invisibilidade, né? É um espaço de exclusão, como o Gustavo bem mencionou, inclusive que funciona muito bem, né? Ele serve para isso, essa é a função real dele, o cárcere é para isso. E que dialoga, inclusive, com as pessoas que são mortas, né? Se a gente pega aí o sistema prisional paulista, 240 mil pessoas, e traz os números também dos 726 mil, hoje já é mais que isso, né? Isso era em 2016, o último dado que a gente tem, oficial. E verifica quem são essas pessoas, que é importante tirar da invisibilidade, e até fazendo um parênteses, o núcleo de situação carcerária, que eu trabalho hoje, o que a gente faz basicamente aí seriam inspeções nas unidades prisionais, além de toda a demanda coletiva que decorre desse espaço do cárcere. E nas inspeções o que a gente tenta realmente é ingressar nas unidades prisionais e verificar quais são aqueles corpos que estão ali, aprisionados e enjaulados. Então esse espaço que cada vez mais serve, ao que parece, para que as pessoas que estão fora não entrem, ao contrário do que as pessoas que estão lá dentro não saiam, parecia que seria isso, mas hoje para nós a impressão é de tentar realmente essa exclusão através da invisibilidade. O que a gente tenta é tirar dessa invisibilidade. E os números são importantes para isso. Acho que o pessoal já trouxe bastante esse tema aqui, mas eu queria pelo menos trazer aqui. A gente sabe que é seletivo, que a população preta, periférica, que está ali, e pobre, a gente sabe, isso é nítido, principalmente as pessoas aí que moram nessas regiões, vê isso todos os dias. Mas é importante a gente falar dessa sobre-representação que existe em relação à população que está lá com a população que vive no nosso país, né? A gente pega, em relação aí à população negra no país, a gente tem 53% mais ou menos da população negra, enquanto nas prisões do Brasil 64%. Em alguns estados superando 90% da população negra encarcerada. Então a seletividade ela não parece muito real. E aqui estou falando de 91%, por exemplo, no Acre, 94% no Amapá. A sobre-representação da população jovem nessas unidades prisionais. Então, se a gente pega, entendendo-se hoje como jovem, a pessoa entre 18 e 29 anos, se no país a gente tem 18% da população nessa faixa etária, nas prisões brasileiras, 55%. Então, uma sobre-representação de quase 3 vezes o número dessa população. E uma seletividade começa antes, né? Falando aqui da seletividade nas abordagens policiais, né, na forma que ocorre, nos crimes, né, que são estabelecidos. Os crimes eles não nascem prontos, né? O fato que vai ser definido como crime ele é estabelecido ali pelas pessoas que vão legislar sobre aquele tema, né? Sobre o nosso Congresso, as pessoas que acabamos aí elegendo, né? Então essa seletividade que é escolhida ali no momento do crime, da escolha dos crimes que vão ser colocados no Código Penal, quem faz é a elite e o poder, as pessoas que detêm o poder no nosso país. E talvez por isso, né, os 2 principais crimes que levam esses 726 mil às prisões brasileiras sejam roubo e tráfico, né? Essencialmente crimes patrimoniais. O tráfico eu acabo encarando aqui como um crime patrimonial também, até porque as prisões são realizadas através do varejo do tráfico, né? Então, absolutamente crimes patrimoniais para ali aprisionar a população pobre e excluída. E assim como as abordagens durante o processo, a forma que eles vai julgar um caso de tráfico, recentemente tivemos aí a pesquisa em relação a isso, a própria forma de cumprimento da pena, onde vai cumprir cada pessoa, tudo isso são formas seletivas aí de escolha do Estado brasileiro para o público em geral, e a gente sabe que o público é esse. Além disso, a própria escolaridade, né? A gente pega aí 61% da população que está encarcerada
não completou sequer o ensino fundamental e 90% que sequer completou o ensino médio. Então, acho que isso demonstra aí muito, né, de quem a gente está falando. E de quem a gente está falando, e um contrassenso aí, que acaba sendo bem contraditório, se a gente pega em relação à nossa legislação. Né? A nossa legislação, ela dispõe muito diferente do que acontece, né, na prática. E lembro até do Galeano aqui, estando, que fala que o que se faz, o que se tem, né, o que se está disposto em termos de direitos humanos e o que se faz em relação a direitos humanos é tão diferente que quando se encontram e cruzam numa esquina, esquece o cumprimento que não se conhece. Então, se a gente está falando de uma Declaração Universal de 70 anos, completou ontem, por que isso não é aplicado hoje? Por que isso não existe? Por que falta essa prática? Me parece que muito se envolve aí nesse espaço de disputa que muito se falou aqui, disputa de poder. Falou da Defensoria Pública, assim como todas as outras instituições. O Conectas fez recentemente uma pesquisa em relação a quem são as pessoas que estão no sistema de justiça, quem são os juízes, quem são os promotores, quem são os defensores. A população que vem da elite econômica, né, que vem a classe alta da população, são brancos, em sua maioria héteros. Essa é a população, né, essa é a população do sistema de justiça, são esses que ocupam o espaço de poder, o qual hoje aqui falo pela Defensoria e me incluo. Vou pegar pelo meu concurso de defensor público, onde passaram cerca de 110 defensores e apenas um era negro. E a gente tem, como falei, 53% da população negra encarcerada no país. Né? Então a gente está falando de situações, talvez até de vivências bem diferentes. Né? Não querendo defender a instituição da defensoria, mas o que talvez tenha a possibilidade de diferenciar, não vou falar nem que diferencie então, mas o que tem a possibilidade de diferenciar a defensoria das outras instituições é o atendimento. Pelo menos é o tapa na cara que se toma todo dia. Enquanto as outras instituições são um pouco mais fechadas, talvez, mais herméticas aí, a defensoria ainda tem um espaço mais aberto. Espero que esse espaço continue e se amplie. Mas ainda bem um espaço um pouco mais aberto. Né? A Defensoria de São Paulo, inclusive, tem ainda que com alguns problemas, alguns espaços abertos, momento aberto, de conferências, tem a questão das cotas também, e o atendimento ao público diário. Né? Então, o tapa na cara é diário, e também a própria defesa criminal, você quer queira, quer não, tem que conversar com a pessoa, atendê-la e ouvir sua realidade. Acho que talvez seja uma possibilidade de diferenciar, mas acho que não é isso. Né? Acho que quem realmente está sobre-representado em instituições totais, em espaços de desigualdade, é que tem que começar a ocupar esse poder. Então, se a gente está falando aqui, nesse seminário da juventude encarcerada, do genocídio que ocorre nas periferias, está na hora da gente levar essas possibilidades e trazer o que a gente precisa para realmente ocupar esses espaços. Não adianta mais o cara branco ali, o homem, ficar julgando o preto pobre. Né? Não me parece justo. Para falar o mínimo. E para combater isso, além a gente tem diversos instrumentos jurídicos que não estão sendo utilizados, né? E claro, os juízes ali não vão utilizar isso. Do exemplo aqui, falou da população das mulheres, na verdade, encarceradas. Isso apesar aí, como trouxe do artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê que a mulher que tem um filho menor de 12 anos ou com deficiência tem que responder o processo aí em prisão domiciliar no máximo, né, no máximo em prisão domiciliar, não podendo haver uma prisão preventiva. Isso depois de ter, esse ano, uma decisão judicial do STF, instância máxima do nosso país, um habeas corpus coletivo, no qual a Defensoria Pública ingressou aí, dizendo isso para os juízes, que tem que cumprirem prisão domiciliar no máximo. Os juízes não cumprem. Então há um descumprimento aí, a gente está cansado. No núcleo de situação carcerária, a gente acaba atuando para todas as mulheres que não possuíram aí um defensor público. Né? Então a Defensoria Pública, infelizmente, não está em todas as comarcas. Isso é também a ausência de um direito a ter direitos, né? O acesso à justiça, não tendo Defensoria Pública. A população aí acaba não fazendo direito do acesso à justiça. E onde não tem Defensoria Pública, o núcleo de situação carcerária, quando chega para a gente
que tem uma mulher que está encarcerada do Apomarca, onde não tinha defensoria pública, nós que fazemos aí as medidas judiciais para que essa mulher seja desencarcerada. E a gente está cansado de ver situações como essa. A mulher tem que ficar presa porque é uma situação excepcional, porque ela estava fora de casa, mas como é que ela pode ficar fora de casa traficando se ela tem filho? Se é dentro de casa, estava colocando em risco o filho. Se era de dia, porque era de dia, se era de noite, porque era de noite, e ok. E todo mundo aceita isso como se fosse normal, numa balela aí de fundamentação. Então, não me parece que o direito tem sido aplicado da forma com que constitucionalmente talvez devesse ser, mas ao que parece tem sido aí, tal qual a prisão, cumprido sua função real, né, que é a manutenção do status quo, que a população aí mais pobre não tem acesso realmente aos seus direitos, isso se mantenha através aí desse sistema de exclusão. Voltando um pouquinho para o cárcere, acho que ultrapassa inclusive essa população que eu disse, a população que está encarcerada. O Pirato que muito bem falou no início que a gente não fala só ali da pessoa que sofre diretamente a violação, mas aquelas que acabam sofrendo pelos reflexos indiretamente. Quando a gente fala 726 mil pessoas presas, que na verdade, se a gente pegar o regime aberto, as pessoas estão cumprindo o livramento condicional, o tornozeleiro passa muito mais de 1 milhão de pessoas, e então atinge todo o seu contorno e os familiares, né? Se a gente fala de 726 mil pessoas encarceradas no país, 240 mil no estado de São Paulo, que é desproporcionalmente, se São Paulo tem 1/5 da população brasileira e tem 1/3 da população aprisionada, né? A população no cárcere. Então é desproporcional dentro já de um país desproporcionalmente encarcera. E onde a maioria das pessoas presas estão bem longe de sua família. Aqui no estado de São Paulo, a maioria das unidades prisionais estão aí, que a gente costuma falar, no 018, estão lá no Oeste Paulista, e a maioria das famílias está na capital, né? A maioria das pessoas aí que estão, as pessoas do estado de São Paulo estão aqui na capital, inclusive as pessoas estão encarceradas. Então há todo um problema de deslocamento, de transporte, as pessoas têm aí que se deslocar nas quintas, às sextas-feiras para fazer visita aos seus familiares, aos sábados ou domingos, né, para voltar na segunda, chegar de novo em casa, depois de horas e horas de viagem, se quer saber se vai realmente entrar, porque o número de pessoas que são barradas na entrada de unidades prisionais é imenso, sem saber de forma vai ser essa revista, uma revista vexatória, uma revista por scanner, que também é vexatória, que tem diversos desdobramentos, inclusive com pessoas levadas forçadamente a hospitais, passando por uma nova revista, tendo aí que gastar o dinheiro com jumbo, né, que o Estado não paga para assistência material, os kits de higiene, alimentação adequada da população. Então, tem diversos reflexos aí, além do transporte, as perdas dos finais de semana, impossibilidade de muitos empregos que poderia ter, trazendo aí, de novo, né, um abalo social, né? Então a gente está falando de muitas pessoas, a gente fala de mais de 1 milhão de pessoas no país, com seus familiares, a gente está falando de um número imenso. E para a gente não ficar só aqui falando também do que é problema, falar um pouquinho de alternativas ou do que poderia ser feito, né? Muitas vezes a gente fala que a alternativa do encarceramento, medidas alternativas. Em 2011 a gente teve uma lei que prevê algumas outras medidas alternativas, a prisão cautelar, né, para que a pessoa não ficasse presa preventivamente quando ela é presa, para que não se mantivesse essa prisão, a suspensão de alguns outros direitos, né, essa pessoa. Na verdade, isso só aumenta o controle penal do Estado, tornozeleira eletrônica, isso tudo no final a gente sabe que é balela. O número da população carcerária não diminuiu com todas as medidas alternativas criadas, só aumenta. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos. O discurso punitivo, que pese a dor, muitas vezes quando a gente tem aí, sofre algum tipo de violência, a gente tem que tomar cuidado com o discurso punitivo, talvez sair dessa esfera, somente quando a gente sai da esfera da punição que a gente encontra os caminhos, né? Claro, é muito difícil, porque é a alternativa que o Estado nos dá, né? Por isso, infelizmente, a alternativa que o Estado acaba nos dando é essa, mas a gente, para fugir dessa possibilidade, que não tem acontecido, talvez seja respirar, seguir em frente e tentar um outro olhar, né? Só assim, talvez a gente consiga. Queria falar aqui das audiências de custódia, que ainda
continuo acreditando nas audiências de custódia, né? É uma luta permanente da Defensoria, de diversas instituições, mas virou mais um momento ali inclusive de legitimar e de agredir a pessoa que se encontra naquela situação, né? Além de não diminuir o número de prisões, né? Isso não tem sido um dado real. Na cidade de São Paulo especificamente, houve a troca da coordenação da juíza que coordenava os juízes ali que fazem audiência de custódia para verificar a legalidade ou não da prisão, colocando-se uma juíza com viés punitivo, que inclusive era conhecida aí com o apelido de shampoo, porque manteve uma pessoa presa por um furto de shampoo que acabou ficando cega na prisão, aumentando muito o número de pessoas encarceradas na cidade de São Paulo nesse primeiro momento, então, da prisão preventiva. Além de que não se tem cumprido aí em relação aos casos de tortura, porque a audiência de custódia ela vem tanto para verificar essa situação ou não de prisão, a pessoa se manter ou não presa, bem como se investigar tortura. Por isso precisa ser breve, por isso precisa ser em 24 horas no máximo. Contudo, isso não tem sido feito, inclusive tem se visto muito aí promotores, quando se abrir realmente ali uma investigação em relação à tortura, também vai abrir uma investigação em relação à denunciação caluniosa para ver se a pessoa que está falando que foi agredida realmente está falando a verdade. Existe um protocolo de Istambul internacional para investigar a tortura que o Brasil não vem aplicando, o Brasil não vem ali, inclusive sequer dispõe de instrumentos. Os médicos legistas, que deveriam ser as pessoas aí preparadas para a aplicação do protocolo de Istambul, não tem essa formação, a gente não tem ainda, a gente sequer tem autonomia aí da polícia, realmente dos médicos legistas, né, que pertencem aos quadros aí da segurança pública, né, no estado de São Paulo, e o que acontece na maioria dos outros estados também brasileiros. Então a gente precisa vencer esses pontos, né? Se a gente quer realmente ter um país justo, que a gente tenha, como você falou, uma justiça de transição que a gente não teve no período democrático, a gente tem que enfrentar todas essas situações e verificar onde está tudo. O próprio STF já declarou o estado de coisa inconstitucional das nossas prisões, né? A DPF 347, que fala que todo estado de coisa inconstitucional, a prisão é inconstitucional porque ela não garante nenhum direito, todos os direitos que estão previstos ali na lei de execução penal não são cumpridos, ou seja, ele existe na ilegalidade, todas as prisões são ilegais, a superlotação é imensa, o estado brasileiro e São Paulo também tem o mesmo número de 200% de superlotação, são pessoas amontoadas, né, nesses locais. E isso contrariando aí todos os dispositivos internacionais, direitos humanos, constitucionais, mas o sistema de justiça fecha os olhos. E fecha os olhos por esse clamor social, de cada vez mais punição, de cada vez mais encarceramento, de cada vez mais violência policial, como tem se visto nos discursos. E isso é o que tem que ser enfrentado. E as possibilidades jurídicas existem, né? Vou citar um exemplo aqui. Existe uma súmula vinculante, vocês o pessoal da área do direito, imagino que a maioria talvez até não. Então, existe uma súmula vinculante, que é um entendimento pacificado pelo órgão máximo, que é o STF, no Brasil, de que as pessoas que estão em um sistema superlotado e não tem vaga para ela quando ela vai progredir, então ela está no regime fechado. Se ela vai para o regime semiaberto e não tem vaga nesse regime semiaberto, ela tem que ir para o aberto. E as pessoas que estão no semiaberto e estão superlotadas têm que ir para o aberto. A gente entrou com habeas corpus coletivo para que todas as pessoas que estão no regime semiaberto aí vão para o regime aberto, que estão nesse sistema superlotado, vão para o regime aberto, mas infelizmente, é o que se fala, todas as ações que visam o desencarceramento são negadas. E se o encarceramento ele é em massa, né, no Brasil, o desencarceramento ele tem que ocorrer em massa, né, tem que ser em massa. E as medidas têm que ser coletivas, como foi essa luz que o STF trouxe, né, em relação aí às mulheres que são encarceradas. Hoje há uma diminuição aí no número de mulheres encarceradas no país, principalmente tendo em vista essa decisão do STF, o que tem que ocorrer nas outras esferas. E como ponto crucial, talvez a política de drogas, né? A gente tem 1/3 da população presa em relação a drogas. A gente sabe que a população que está presa por tráfico de drogas no país é aquela população que estava vendendo ali, se estava realmente vendendo, né? Porque o Estado hoje é policialesco, se o policial falou que estava vendendo,
Mas se realmente estava vendendo, era 30 gramas de maconha combinado com 20 gramas de cocaína, 15 gramas de cocaína combinado com 30 de crack. Esse é o traficante brasileiro. Esse é o traficante brasileiro. 250 mil pessoas nessa situação. Então a gente tem que enfrentar a política de drogas, não dá mais para a gente continuar assim. O Brasil é o segundo país em ritmo de crescimento aí no cárcere, como eu falei, só perdendo para a Indonésia. A gente está num ritmo muito diferente de alguns países da América Latina, porque se a gente falar, os países que mais encarceram, Estados Unidos, China e Rússia, estão diminuindo, realmente estão diminuindo a taxa de encarceramento. E o Brasil subindo e muito. A gente vai ultrapassar, se continuar, vai passar logo. A gente vai passar e a gente vai ser primeiro. Mas a gente tem que se espelhar também em países aí como o México, Chile, que tem diminuído também sua população carcerária, países da América Latina que talvez tenham uma semelhança, né, na cultura e até em IDH, falando aí de questões econômicas com a gente, né. Espelhar em países aí que têm tentado vencer essa política de drogas nociva, né, que a gente tem feito aqui no nosso país para superar isso. O IPCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, tem 16 propostas aí para diminuição do encarceramento em massa, e passa aí, quem falou, mas a questão é até de valor econômico, antes de se alterar uma lei, para que seja visto quanto isso vai entrar no orçamento. Então, se você aumenta o número da população carcerária, obviamente, vai aumentar o gasto que você está tendo dentro da administração penitenciária, né? E o que a gente observa, na verdade, é que é um financiamento ao tráfico. Então, por exemplo, né, se só aumenta o número de pessoas que estão aí encarceradas em relação ao tráfico, e se a gente tem uma política de combate às drogas que envolve um maior número de policiais nas ruas, um maior investimento em relação à segurança pública, um maior investimento em relação ao sistema de justiça, que é muito caro, com defensores, promotores, juízes, todo mundo que acessório todo mundo, mais o sistema prisional, né, com uma média que dizem de R$3.000, R$2.500 por pessoa presa, juntando todos os salários aí do sistema de justiça, juntando todo o dinheiro que é gasto na segurança pública, na verdade um financiamento, né, às drogas, e não uma política de combate às drogas, porque se gasta tudo isso e só se aumenta o gasto em relação a isso, e só se aumenta o número de pessoas presas, só se aumenta o número de drogas na rua, na verdade o que a gente observa é um financiamento às drogas. E a gente tem que combater isso até com talvez esse discurso neoliberal, né? A gente tem que se utilizar disso também. Bom, tinha mais algumas questões para falar, mas acho que o mais importante é a gente dialogar, e vou terminar por aqui. Obrigado. Então, um tempo bom a gente faz assim, certo? Faz a abertura de... As pessoas fazem a pergunta 2 minutos, e aí a gente pega 5, responde, e aí depois para a gente fazer um diálogo, porque o saber ele tem que circular, ele não pode vir de um lado só. E aí um de cada vez, não pode ser todo mundo. Está aberto para as perguntas. Por favor. É que nós estamos gravando, então...